Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e antes eu já gostaria de fazer um agradecimento aqui para o nosso parceiro AgroTravel, agência de viagens oficial do agronegócio. A minha convidada de hoje é advogada e tem um escritório de advocacia que leva o seu nome. Ela é conselheira de administração certificada pelo IBGC, mestre em Direito pela Universidade Católica de Goiás, com especializações em Direito Processual Civil e Gestão de Franquias. Eu vou conversar com a Melina Lobo. Seja bem-vinda, Melina. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com você, com o seu público e a gente poder aqui bater esse bate-papo. Muito bom. Ô Melina, vamos lá. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco aí sobre a sua trajetória e como é que o agro surgiu na sua vida. Vamos lá, Fábio. O agro está na minha vida desde quando eu nasci. Eu sou oriunda de uma família que era da pecuária, desde meus avós. Então, eu moro aqui em Goiânia, Goiás. A fazenda dos meus avós maternos era no município de Aruanã, que é bastante conhecido aqui em Goiás por causa do rio Araguaia. E por parte do meu pai, aqui no município de Bela Vista, que também é outro município bem conhecido aqui em Goiás. Então, o agro está na minha vida desde sempre, desde que eu nasci. E na pecuária, não na agricultura. Então, desde sempre eu estou ali, com toda aquela movimentação que tem dentro do agro. Com a morte, primeiro da minha mãe, que foi em 2017, eu passei por esse primeiro processo de sucessão. E não foi um processo fácil, tá? Primeiro porque minha mãe era muito jovem, minha mãe faleceu com 64 anos. Segundo porque, apesar de eu ser advogada, e na época eu já tinha muita experiência profissional, eu achava que o inventário dentro da minha família ia ser simples, sabe? Mas acontece que quando a gente perde o líder da família, e no caso, apesar do meu pai ser o provedor, a minha mãe era o líder afetivo, né? Na ausência dessa líder familiar, foi muito complicado, foi muito confuso, foi muito dolorido. E desde então eu pensei assim, tem que ter um jeito melhor de resolver isso. E aí eu comecei a estudar muito sobre sucessão e eu já fazia muitos inventários antes, né? Eu já tinha muita experiência em fazer isso, mas eu pensei que tinha que ter um processo mais pacífico, sabe, Fábio? E aí eu comecei a estudar muito isso, me encontrei com a governança, hoje eu sou especialista em governança, e o meu propósito é implantar processos de governança para que essa sucessão seja pacífica. Ela não precisa ser dolorida. Recentemente, meu pai faleceu, e aí a gente entrou de novo no outro processo, mas agora eu espero que ele seja mais tranquilo. Então, assim, a morte, ela desorganiza a gente. Ela desorganiza por dentro. E ela vai acontecer. A morte é um evento natural. Eu costumo falar, Fábio, que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. Todo mundo vai nascer e morrer. Como é que a gente se organiza para não sentir tanto quando aquela pessoa que a gente ama falta? Então, esse é meu trabalho de ajudar as pessoas a despertarem para isso. Legal, muito bom. E aí, então, você, dentro dessa área aí de sucessão, de governança, como você já mencionou, aí, tem muitos desafios, né? Quais são aí, na sua visão, os aspectos mais críticos que a família deve considerar nesse processo de sucessão, por exemplo? Olha, eu vejo muitas pessoas preocupadas com a parte tributária. Então, geralmente, o que vai despertar as pessoas é para a questão do custo. Então, hoje, Goiás tem o custo maior do Brasil, que é 8% sobre o valor de mercado. Todo mundo... essa é uma janela. As pessoas entram preocupadas com isso. Por quê? Quando acontece o óbito, tem que ter liquidez para pagar o imposto. E se a gente está falando do agro, que os patrimônios são grandes, então a gente está falando de patrimônio imobilizado, que é a terra, e se a gente estiver falando de patrimônio, por exemplo, de gado, que hoje está com um preço muito alto e que vai ser tributado também a 8% por valor de mercado, isso é uma pequena fortuna a ser recolhida praticamente à vista depois do óbito. Então as pessoas elas têm despertado muito para esse problema. No meu ponto de vista, na minha experiência profissional, esse não é o maior problema. Porque quando a gente recebeu o patrimônio
O inventário, ele não serve para proteger os herdeiros, tá, Fábio? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. O inventário, ele é uma criação do Estado, né, da legislação, para proteger, primeiro, o próprio Estado que ele quer receber a sua parte. Então, o Estado não vai deixar de receber o imposto. Segundo, para proteger os credores. Tem credores? Vai pagar primeiro os credores. Os herdeiros só estão em terceiro plano. Essa é a lógica de proteção do mercado. Então, as pessoas se preocupam com o patrimônio. No meu ponto de vista e na minha experiência profissional, o grande desafio é liderança. Aquele sucedido, ele era o líder. Seja o líder financeiro, patrimonial, seja o líder afetivo, ele era a cabeça na qual todos estavam ali sendo conduzidos. Se ele em vida teve condições de encarar a finitude e fazer o seu sucessor, e de que esses sucessores entendam que eles não são donos mais sozinhos, eles são donos em conjunto. Porque qual que é a maior dificuldade? Um dono, um fundador, ele decide sozinho. Quando passa para os outros herdeiros, sejam 2, 3 ou 4, eles não são donos sozinhos, eles são sócios. E a dinâmica de ser sócio é diferente. São duas principais. Tem que prestar contas e tem que ter transparência. Geralmente, aquele filho, que geralmente é o primogênito, que assume os negócios do pai, ele quer lidar com o negócio como se fosse o pai. Não vai dar certo. Porque ele tem sócios. E com sócios a gente tem que dividir o poder de decisão. Então, eu acredito que a maior dificuldade é essa liderança na gestão. E as estatísticas do IBGE comprovam. Grande parte dos negócios familiares morrem no processo de sucessão por desentendimentos, por conflitos societários. Quando eles passaram de herdeiros para sócios, muda toda a dinâmica de herdeiro para sócio. E tem que ter jogo, tem que azeitar essa relação. Como é que a gente faz isso? Com transparência e com prestação de contas. Tem que sentar, conversar, resolver esses conflitos. E não é coisa simples de ser feita. Não, com certeza. E aí acho que entra o papel também de fazer da governança, né? A governança que vai ajudar tudo isso a preparar a empresa para depois uma futura sucessão. E acho que, pelo que você está falando aí, o ideal é sempre começar antes, né? Não esperar acontecer uma morte, alguma coisa assim, para iniciar esse processo de sucessão. Eu acho que você acha que antes da sucessão, de pensar a sucessão, tem que pensar na governança? Eu acredito que sim. Eu não acredito em sucessão sem governança. A sucessão sem governança, ela vai ser uma sucessão atropelada. Ela vai ser uma sucessão... sabe aquela coisa que a gente faz assim empiricamente? A gente faz fazendo? Não. Então, eu costumo falar assim, Fábio, não vamos reinventar a roda. A roda já foi inventada. Então, a gente vai pegar empresas centenárias. Não existe empresa centenária sem processo de governança. Não existe. Eu desafio, pode procurar. O Itaú agora virou centenário. A governança do Itaú é uma empresa familiar, uma governança exemplar. O que isso tem a ver com o agro? Tudo. Por quê? No agro, a gente está falando de negócio, a gente não está falando só de propriedade. Quem é que toca o negócio? O que é a riqueza hoje? Os negócios são muita riqueza. É o que está em cima da terra. É soja, é gado. Ontem eu estava atendendo um cliente que ele tem uma área rural aqui em Goiânia e ele tem vários pivôs. Sabe o que ele planta, Fábio? O quê? Grama. Olha só, legal. Olha que interessante. Ele tem pivô para plantar grama. E ele fala, não, eu cuido dos urbanoides, que são aqui a gente que vive na cidade, e aí ele planta grama e vende. Eu pensei, gente, que negócio interessante. Então, o que é o agronegócio? São todos os negócios que estão ali em cima daquela terra. E tudo que gira ao redor. Então, a gente tem transporte, a gente tem insumos, a gente tem máquinas e implementos agrícolas, a maioria tocada por famílias que necessitam de governança. Então, tem sucessão sem governança? Tem, mas geralmente é atropelada.
Para a gente pegar os exemplos de quem já se saiu bem, implanta os processos de governança. Boa. E a E aí, palavra. Hã? Pode só para falar. completar, aí é o papel do profissional. É Uhum. muito difícil que alguém, que uma família, por mais assim harmônica que seja, que ela consiga fazer isso sem ajuda profissional. Porque o profissional, no meu ponto de vista, ele age como se fosse um tradutor. Ele conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro, e vai alinhando todo mundo como se fosse costurando uma coxa de retalho. Quando a gente está inserido numa família, é muito complicado porque a gente tem lembranças. A gente olha aquele nosso sócio não como nosso sócio, mas primeiro ele é nosso irmão, é nosso primo, é nosso tio. As Sim. relações se misturam. E aí o profissional consegue ajudar a gente a navegar por esses processos. Além de trazer a experiência e falar assim, olha, o fulano fez assim, o ciclano fez assim, o beltrano fez assim. O que vocês acham que combinam mais com vocês? E aí aporta, oxigena e faz isso rodar com mais tranquilidade. Muito bom, muito bom. Ô, Melina, eu queria só que você explicasse um pouco mais para os leigos o que, quando a Aham, gente fala governança, o que é a governança? O que é ótimo, implementar adoro. uma governança? Adoro isso, ótima pergunta, Fábio. E eu adoro as comparações, então eu gosto de usar metáforas. Para mim, governança é comando, tá? Então, vamos pensar na palavra governança. Vem de governo. Quem manda? Adoro os ditados populares. Vamos pensar nos ditados populares. Eu vou falar e ser completa, tá, Fábio? Cachorro que Beleza. tem dois donos. Ixi, agora, hein? Não conhece esse? Cachorro Conheço, que mas tem, cachorro que tem dois donos morre morre de de fome. fome. Morre de É. fome. Por quê? A gente não sabe quem alimentou. Ah, você não pôs, você não pôs. Sim. Então, o que é um processo de governança? Estabelecer quem é o líder, quem é o dono. Se eu tenho 3 ou 4 herdeiros e eles são sócios iguais, quem é que é o líder aqui? Eu vou ouvir todos? Não, não tem. Cachorro que tem muitos donos morre de fome. Bom, e eu gosto de dar um exemplo assim, Fábio. Qual que é o problema nas empresas familiares, principalmente nas pequenas e médias? A gente tem sobreposição de papéis. Então, eu sou dona e sou executora. A governança é quando a gente separa o dono do executor. Então, vou dar um exemplo aqui na minha casa. Sou eu, meu marido e meu filho, e a gente tem uma ajudante que cozinha todos os dias. Cheguei para ela hoje e falei assim: Fulana, eu tenho hoje a gravação de um podcast, quero um almoço bem leve, tá? Tá muito calor, eu quero frango com salada. O meu marido falou para ela: hoje eu quero macarronada. E meu filho falou para ela: hoje eu quero feijoada. É quarta-feira, eu quero uma feijoada. Aí eu chego em casa, Fábio, o que você acha que tem de almoço? Era para ter a feijoada, né? Do filho, né? O que as pessoas costumam falar assim para mim: você vai descobrir quem que manda na sua casa. É verdade. Governança é isso. Como é que a gente faz, estrutura esse processo? Então, Aham. como é que é a liderança antiga, tá? A liderança do século XX. Eu vou virar para o meu marido e para o meu filho e falar assim: nessa casa quem manda sou eu. Vocês não falam nada com a ajudante antes de falar comigo. Como é que é Uhum. a liderança do século XXI? Eu vou sentar meu marido e meu filho e vou falar o seguinte: vamos fazer um cardápio? O que nós vamos comer segunda, terça, quarta, quinta e sexta? E vamos estabelecer quem vai fazer as compras? Porque não adianta a gente fazer o cardápio se alguém não fizer as compras e alguém gerenciar tudo. Uhum. Então, governança é isso, Fábio. É a gente fazer esse gerenciamento. Se eu Boa. não tenho doméstico e sou eu mesma que cozinho, eu tenho 2 papéis. Eu sou a dona e eu sou a executora. Se eu só Uhum. sou a dona e eu não executo, a gente tem a separação entre governança e gestão. Então, governança é comando, governo. Gestão é execução. As pessoas geralmente misturam as duas coisas. E aí, qual que é o problema de tudo? A gente não saber qual que é o papel de cada um. E no Sim, agro, esse problema é maior. Porque muitas vezes eu não tenho a separação do que é negócio do que é pessoa física. Tá sim. tudo dentro da pessoa física. Mas não é pessoa física. Eu só estou fazendo tudo dentro da pessoa física porque eu tenho vantagens tributárias. Uhum. Como é que eu faço essa separação? Isso é do negócio ou isso é meu? Disciplina e processos de governança.
Boa. Você sabe que a gente estava agora, recém cheguei dos Estados Unidos, a gente foi visitar algumas fazendas de soja e milho lá em Illinois, e a gente estava vendo, a gente visitou algumas fazendas que são centenárias, que estão lá na quarta, quinta, até sexta geração, e a gente viu algumas com uma dificuldade muito grande nessa sucessão também, de conseguir. Teve uma lá, por exemplo, que o rapaz tinha um filho e o filho tava com tinha sequelas das guerras que ele participou, Vietnã e tudo. Não era Vietnã, né? As mais recentes aí. E ele falou: meu filho não tem condições de tocar a fazenda. E aí o grupo ficou impressionado, né? Mas e aí, o que você vai fazer? E ele já era bem velhinho, né? O que vai acontecer com isso aqui? Ele falou: ainda não sei tudo, eu tô vendo se a gente consegue trazer algum sobrinho, enfim, alguma coisa assim, mas o grupo, isso impactou muito o grupo que a gente levou para lá, porque eles falaram: poxa, uma fazenda desse tamanho, ele tinha lá 3.500 hectares mais ou menos, e bem organizado, tudo, e sem a possibilidade de ter essa continuidade. Então, aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem vários casos, isso é muito comum, de passando de geração a geração. No Brasil a gente é um pouco mais novo em relação a eles na agricultura também, e a gente vê que aqui a sucessão é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, como identificar, né, as pessoas da família, como trazer aí essa geração nova para assumir, para conseguir ter uma sucessão, né? O que você tem visto aí sobre isso? Bom, primeiro, eu acredito que a gente tem que estudar sobre processos de liderança. Ser o sucessor de uma família empresária não é uma honraria, é um ônus. Você vai estar liderando um processo que não é seu, você é um dos sócios. Então você vai estar trabalhando para o todo. O que é o todo? O todo são seus primos, são seus irmãos, é sua mãe, é seu pai? O que é o todo? Essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Então, muita gente, Fábio, não quer essa responsabilidade. Eu não quero essa responsabilidade de tocar o todo. Eu quero simplesmente receber meus dividendos. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer, existe uma teoria muito antiga que é americana, feita em Harvard por um professor que ainda está vivo, que é o John Davis, a teoria do final da década de 70, que é a teoria que deu origem à governança familiar, e ele vai falar de 3 círculos: círculo da propriedade, da empresa e da família. Cada um desses círculos tem a sua própria remuneração. Círculo da propriedade, remuneração do sócio. Qual que é a remuneração do sócio? Dividendos. Só tem dividendos se tiver lucro. Para ter lucro, eu tenho que ter bom faturamento, pagar todas as despesas, guardar um pouquinho para inovação e dividir o lucro. Não tem como ser sócio acionista sem ter uma mínima noção de DRE. Eu preciso entender o que é entrada, o que é saída, o que é lucro, o que é reinvestimento. Tem que ter um mínimo de diálogo. Por mais que eu não queira ser o líder, eu tenho a responsabilidade do acionista. Círculo da propriedade. No círculo da empresa, a remuneração é o prolabore. Aquele que aceita ser o sucessor, ele precisa ser remunerado por isso. Remunerado adequadamente, como se fosse uma remuneração de mercado. Ele não tem que receber menos só porque ele é sócio. E aí a gente já começa as confusões, né? E no círculo da família, eu costumo dizer assim, como que chama a remuneração do círculo da família? Se eu tenho dividendos e tenho prolabore, tá bom, mas no círculo da família tem uma remuneração, como é que ela chama? Mesada. As pessoas misturam mesada com prolabore com dividendos. O herdeiro só quer o dinheiro. Não, peraí. Se for dividendos, é só se tiver lucro. Prolabore é só se você trabalhar. E mesada é um ato espontâneo. Sim. Imagina eu sentar com meu filho e meu filho começar a me exigir mesada, Fábio. Eu não pago mesada para o meu filho, eu faço com ele uma lista de tarefas. Se você jogar o lixo fora, se você lavar vasilha, por quê? Ele já tem que aprender sobre remuneração.
É difícil a gente aprender sobre remuneração. A gente não tem a cultura da educação financeira. A cultura da educação financeira, ela precisa vir desde cedo, com a separação dos papéis. Bom, aí voltando para os Estados Unidos. Eles são mais antigos que a gente, começaram os negócios mais cedo. Se eu for falar de região centro-oeste, onde eu vivo, Goiânia vai fazer 89 anos esse ano, então é uma cidade muito nova. Ainda a gente está em alguns processos de sucessão, estamos ainda nos primeiros, e tudo é experiência. Quando a gente vê a experiência, a gente vai melhorando o processo. Então, nos Estados Unidos, eles já têm mais experiência. Por outro lado, eles têm uma cultura diferente da nossa. Nos Estados Unidos, eles têm muito a cultura das empresas de capital aberto. Tudo eles querem abrir o IPO e vender ações e implantar o processo de governança. A realidade brasileira são empresas de capital fechado. O brasileiro gosta do controle do negócio. Ele gosta de ser o dono. Só que ele confunde dono com gestão. Ele acha que o dono tem que estar lá todo dia, que é o olho do dono que engorda o gado, não é assim que a gente costuma dizer assim na nossa cultura? Dizem que aqui na governança familiar a gente tem mais processos do que lá. Porque lá eles deixam só para as empresas de capital aberto. Aqui não. A gente já está preocupado, desde as pequenas e as médias, para instalar esses processos de governança. Para quê? Para dar longevidade dos negócios. Um negócio que é rentável, que é vantajoso, ele merece ser longevo. Como é que a gente faz longevidade? Com o processo de sucessão, bem estruturado, sem reinventar a roda, copiando modelos que já existem no mercado. Boa. E você tem visto, Melina, tem algum padrão de a partir de qual tamanho de negócio, de propriedade, de negócio que o pessoal tem procurado se organizar nesse sentido, de implementar uma governança e se preparar para a sucessão? Isso acontece mais eu acredito que os empreendimentos maiores, eles têm mais chance de se atentar a isso, né? Mas qual que é esse momento aí de transição? Que tamanho de propriedade ou de negócio que começa a se preocupar com isso hoje? Ótima pergunta, Fábio, porque governança é um nome, assim, que não é muito simpático, né? A gente, governança chama governo, e aqui na nossa cultura, governo a gente já tem, assim, um pé atrás, não é assim? Sim, Nossa, não é verdade. possível, que eu vou ter que lidar com política. Teremos que lidar com política. Política de distribuição de dividendos, política de distribuição de lucro, política de remuneração. Olha o tanto que é difícil estabelecer política de remuneração. Eu preciso analisar mérito, entrega, não é? Então, tudo é política e tudo é governo, até em todas as empresas, tá? Eu costumo falar que governança cabe em todos os lugares, desde a microempresa até a grande empresa. Acontece que tudo é uma questão de investimento. Uma pessoa pode fazer isso sozinha? Pode. Hoje a gente tem inúmeros cursos no mercado. A gente tem curso gratuito, a gente tem grupos de mentoria, a gente tem tantas possibilidades. A primeira coisa básica para a gente estabelecer um bom processo de governança é separar a pessoa física de pessoa jurídica. Separar a pessoa física de pessoa jurídica pode ser até no micronegócio. O sapateiro, que vai fazer um processo de sucessão, o borracheiro, ele vai falar, não, isso aqui é da empresa, aqui que está meu prolabore, eu vivo disso, porque o resto eu tenho que reinvestir na empresa. Isso já é um processo. 99% das micro e pequenas empresas no Brasil já não conseguem fazer isso, né? Isso é o básico. O que a gente faz? Aí eu costumo falar assim, Fábio, como é que a gente constrói uma casa? A gente não constrói a casa a partir do telhado. A gente constrói a partir da estrutura básica. O que é estrutura básica? Separar a pessoa física de jurídica. Então, cabe em qualquer negócio. Para mim, governança é disciplina e organização. Eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto que eu posso gastar. É educação financeira básica. Começa tudo por aí. Cabe em qualquer lugar. E exige investimento. Seja investimento em educação,
investimento em estudo, investimento em observação. Por exemplo, eu adoro ler biografia. Aí eu leio a biografia da Luísa Helena Trajano, do Antônio Hermílio de Moraes, de todos os grandes empresários brasileiros. O que eles fizeram? Silvio Santos, como é que eles fizeram um processo de sucessão? Como é que eles lidaram com isso? E aqueles que não conseguiram, tipo Banco Safra, que estava em litígio até pouco tempo, Pernambucanas, que também estava em litígio até pouco tempo. Ah, mas tem histórias de sucesso. Suzano, como é que eles fizeram? Itaú. Tá tudo à nossa disposição na internet. Se a gente fizer uma pesquisa no Google, ah, não, mas eles são grandes, não combinam comigo. Eles começaram pequenos. E eles começaram com a base, com essa estruturação. Outro ponto é o seguinte: eu faço uma comparação muito grande com seguro de vida. Para mim, seguro de vida é coisa de gente organizada, Fábio. Se eu sou importante na minha família, eu preciso fazer um seguro de vida, porque na minha ausência eu vou fazer falta. A minha renda vai fazer falta. Não importa se eu ganho R$ 1.000 ou se eu ganho 100 mil. Sim. Aquela minha renda faz falta. E aí eu vejo uma resistência. As pessoas não querem falar de seguro de vida, que primeiro não querem falar de morte. Segundo, falar, não, quando eu não estiver mais aqui, eles se viram. Então, para mim é o mesmo processo. É coisa de gente organizada. Se eu ganho R$ 1.000, eu vou investir um seguro de vida numa apólice menor, que ajuda a minha família. Se eu ganho 100 mil, eu vou investir na apólice de vida maior. Mas eu estou com uma visão de futuro. Eu vou fazer falta, então vou me organizar. Uhum. Boa. E Melina, você já acompanhou aí vários processos, várias empresas nesse processo de governança, de sucessão. Você tem aí algumas lições que você aprendeu para compartilhar com a gente aí dos casos que você já acompanhou? Várias. Primeiro, precisa ter diálogo. Um diálogo franco, transparente, mas delicado. Quando a gente fala tudo o que a gente pensa, dá problema. Sabe aquela reunião que você fala assim, não, falei tudo que eu penso, pronto, piorou a reunião. Ninguém pode falar tudo que a gente pensa. E dentro da família, a gente perde um pouco os filtros. E talvez por isso o profissional seja tão importante. Então, primeira dica, tem que ter diálogo, mas um diálogo respeitoso. Não tem condição de ter um diálogo, contrate um profissional para fazer essa intermediação do diálogo. Educação financeira básica, separação de pessoa física e de pessoa jurídica. Visão de futuro, olha para a liderança. Quem será o próximo líder? Agora, tem um ponto importante, Fábio. Só merece processo de sucessão negócio que for lucrativo. Sim. Se o negócio não for lucrativo, com certeza. Não... Para que eu vou investir mais dinheiro? Sim. Agora, quantas famílias você conhece, principalmente assim do agro, que vão levando as coisas mais ou menos, né? Que o negócio não está tão lucrativo, não está com a margem boa. Precisa fazer a tarefa de casa. Eu preciso estar ali com um DRE transparente, que está me mostrando faturamento, despesa, lucro, margem. Precisa fazer essa tarefa de casa para quê? Para eu fazer uma boa escolha. Eu gosto muito daquele historiador, o Yuval Harari, o israelense. Ele acabou de lançar um livro agora novo, né, o Nexus. Ele fala que informação é poder. Eu preciso ter informação. E se eu estou falando de empresa, se eu estou falando de negócio, eu preciso de dados, dados claros. Faturamento, despesa, margem de lucro, quanto que está sobrando, para saber se eu vou investir mais. Então, precisa começar com essa estruturação básica. Se já tem isso, aí a gente vai evoluindo. É uma evolução crescente. Boa, legal. E você falou uma coisa aí que acho que é bom destacar, né? E eu queria até a sua opinião sobre isso. A questão de contratar um profissional para fazer isso e a questão de você fazer sozinho dentro então, a tendência natural da maioria das pessoas, eu acredito que seja tentar resolver, fazer sozinho, organizar sozinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também e a importância. Opa. Eu sou. Ué?
Tá bom, tá normal agora? Beleza, É. beleza. Deixa eu aproveitar e me arrumar aqui, Fábio. Vai, pergunta. Então vamos lá, você falou de um ponto aí que é importante, que é sobre contratar um profissional para fazer isso ou tentar fazer sozinho. Eu imagino que a maior parte das pessoas, quando vão pensar numa estruturação, uma organização, a primeira coisa que vem na cabeça é ir tentando fazer sozinho. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de ter um profissional guiando esse processo, um processo de governança, de sucessão, um profissional de fora da família, da empresa, e a importância disso, e se você realmente vê isso, que a maioria tenta primeiro fazer sozinho, se resolver lá internamente, e aí só procura o profissional quando não dá certo ou quando tem algum problema. Como é que é essa questão? Olha, Fábio, obrigada pela pergunta, porque ela vai me dar uma chance de esclarecer para todo mundo aqui uma questão. Qual que é a diferença do trabalho preventivo para o trabalho depois de corrigir o erro? A diferença é enorme, tá? E tudo passa pelo investimento. Então, o que eu invisto como prevenção sempre é muito melhor, muito menor do que eu invisto para corrigir o problema. Uhum. A gente precisa um pouco mudar a nossa cultura, sabe, Fábio? E aí eu volto lá para os ditados. A gente tem um ditado muito famoso que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair da briga. A gente tem um caráter belicoso, é da nossa cultura, a gente gosta de brigar. E aí a gente escuta muito assim em algumas famílias: eu vou até o STF. Você não vai até o STF. STF só chega altas demandas. Cuidado. Quanto é que você vai investir? Há um tempo atrás eu escrevi um artigo que falava o seguinte: essa cultura do litígio é uma cultura que a gente investe pouco na prevenção e a gente investe muito na correção. Essa lógica está errada. A gente devia, eu vou trocar o meu pneu para eu não ter um acidente. Não troquei o pneu, tive um acidente, eu vou gastar muito mais. Às vezes eu gasto a minha própria vida. Sim. Essa cultura de investimento, tá? Então, investir em prevenção, as pessoas precisam se dar conta disso. Investimento em prevenção é investimento, não é custo. Ah, então tá bom, mas eu não vou investir num profissional, eu vou investir em educação, ok? Invista em educação, aprenda sozinho e faça. Mas não vai fazer da sua cabeça. Aprende o que todo mundo já está fazendo. E aí você vai fazer a conta das suas horas de trabalho. Você vai investir em educação, você vai investir em horas de trabalho e certamente você não vai ser remunerado dentro da sua família por isso. Uhum. Esse é um investimento inteligente? Não é. Bom Porque ponto. assim, dentro da nossa família, a gente carrega o piano e não tem valor. Se vem Uhum. o profissional e carrega o piano, ele é remunerado por isso. Então, a gente precisa mudar a nossa lógica da cultura. Investir mais para corrigir menos. Quando a gente investe na prevenção, a gente evita um monte de problemas. E aí é assim, para você não cair no buraco, eu te cobro X. Para eu te tirar do buraco, eu te cobro 3x. Essa que é a lógica do mercado. Uhum. E Aí as pessoas você vê que as empresas, a maioria, funciona dessa forma, né? Espera ter um problema para esperam cair no buraco, agir. para ir pagar 3x. Não, vamos mudar a nossa cultura, vamos mudar a nossa lógica. Eu acredito assim, sabe, Fábio? Como nós somos seres sociais, a gente está aprendendo o tempo todo com os outros. Eu costumo falar que Deus é tão sábio que pregou os nossos olhos na testa. A gente é cheio de ponto cego. A gente não está vendo o que a gente está fazendo. Aí eu costumo brincar assim, você quer saber como que você age? Pergunta pro seu filho. Se ele for adolescente, então você segura a onda, porque ele vai te contar um monte de coisa que você não quer saber. Porque a gente age assim no mundo. Uma sociedade é boa por isso. O nosso sócio, tendo competências que não são as nossas, ele nos ajuda a olhar o nosso ponto cego. Se a Uhum. gente começa a olhar uma sociedade com um aspecto colaborativo e não competitivo, a gente torna os negócios mais longevos. Porque as competências são complementares, elas são necessárias. Todo fundador ou fundadora que eu atendo, ele tem um sonho de que os filhos permaneçam unidos. Ele fala assim,
O filho A é bom em finanças, o filho B é bom em comercial, o C é ótimo em marketing. Juntos, eles são imbatíveis. Todas as competências são complementares, mas aí eles não se dão. Eles brigam por causa de bobagem. Sim. Precisamos mudar a nossa cultura. A nossa cultura precisa ser colaborativa, preventiva, investir e não pensar em custo. Não precisa ser profissional, pode ser curso, pode ser conhecimento, mas aí faz direito à conta das horas que você está investindo. Será que vale a pena? Muito bom. E com relação a isso, que ações você vê que, bom, podem ajudar nessa mudança de comportamento, nessa mudança de cultura, né? Mas acho que é mais uma iniciativa de cada um, né? De buscar Assim, essa educação, né? isso. Eu acredito muito em educação. Eu sou professora de coração, sabe, Fábio? Então, hoje eu sou instrutora do IBGC, só lido com educação executiva. Não, eu já fui professora de graduação, do direito, não faço mais, não dou mais, não leciono mais na graduação, porque eu gosto da educação executiva. Ela é mais rápida. Nossa, meu telefone tocou aqui, atrapalhou? Não, tranquilo. Tá escutando, não? Não, agora eu tô. Deixa, eu acho que vou ter que desligar lá, peraí. Pode Não, desligar lá e voltar? tranquilo. Vai Tá, lá, vai peraí. lá. Desliguei ele da tomada. Desculpa. Então vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Eu acredito muito no processo da educação. Hoje eu sou instrutora do IBGC, faço educação executiva, gosto desse aprendizado rápido, 2, 3 dias, para a gente aumentar as nossas competências. E aí, o que acontece? Educação, negócio e gente é um tripé imbatível. A gente precisa investir em pessoas, em educação e ter um olhar cuidadoso para o negócio. Se a gente tiver isso, Fábio, com todas as riquezas naturais que a gente tem no Brasil e no nosso agro, a gente é uma potência indiscutível. Sim. E aí, como é que a gente muda a nossa cultura? Eu penso que primeiro é um despertar. Eu preciso ver o tanto de coisa boa que a gente tem. A gente vive falando no Brasil que a gente é um grande exportador de commodity. No meu ponto de vista, a gente é um grande exportador de talento. A gente está exportando talento todos os anos, milhares. Excelentes profissionais saindo do nosso país por questões diversas, por causa do governo, por causa de condições de trabalho, por causa de falta de otimismo. E aqui no Brasil, a gente tem tudo. A gente tem um povo trabalhador, a gente tem uma área produtiva gigantesca, a gente tem excelentes processos de educação. O que eu acredito que falta? Esse processo cultural de autoconfiança, autoconhecimento, autovalorização. Primeiro Exato. eu, depois Estados Unidos, depois China. Nós somos imbatíveis em vários aspectos. É isso aí. Muito bom. Esse é o grande desafio, né? A educação. E falando em educação também, você recentemente esteve buscando mais capacitações lá nos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouco também como é que foi a experiência lá. Então, eu estive em Harvard semana passada, num curso de negociação e liderança. Foi um grande desafio. Primeiro, estudar em inglês. O curso em Harvard é cheio de exercícios o dia inteiro. Então, mas eu adoro o desafio, eu adoro me desafiar a coisas novas. E aprendi muito. Aprendi muito. Para mim, o principal é todo o processo de negociação, a gente coloca o nosso subjetivo, a gente coloca o nosso jeito de ser. E a primeira negociação é com a gente mesmo. O que eu quero? Para onde que eu quero ir? Qual que é meu limite?
Qual que é o meu mínimo? Qual que é o meu máximo? Faz muita diferença. Então, todo o processo de negociação começa com um processo de autoconhecimento. O que eu quero? Isso Legal. faz toda a diferença em todas as relações. Então, eu volto muito animada, muito confiante também, que a gente está num ótimo caminho, sabe, Fábio? Acho que a gente precisa valorizar mais também o que é nosso e buscar as experiências dos outros. Isso já está estudado há tempos. Não Sim. vamos reinventar a roda. Vamos pegar as experiências dos outros e aplicar no nosso dia a dia. Muito bom. Melina, a gente está entrando aqui na parte final do nosso bate-papo e aí eu queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, uma mensagem final. Eu quero sim. Quero deixar uma mensagem de otimismo, de esperança. Nosso agro é uma potência. Quero fazer um convite para que as pessoas olhem menos para o patrimônio e olhem mais para os negócios, para a gestão, para a liderança, que invistam mais em educação e, principalmente, que observem com muito cuidado esse tripé: pessoas, educação e negócios. Se a gente observar esses tripés, e o que vai nos ajudar a observar esses tripés? As boas práticas de governança. Se a gente observa esses tripés, nós nos tornaremos imbatíveis como empresas, como sociedade, como país, com potência. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Boa! E para quem quer te encontrar aí, como é que faz para te achar na internet? Meu Instagram, Melina Lobo Dantas. No LinkedIn, Melina Lobo Dantas. Estou sempre aí nas redes sociais, disseminando conhecimento, porque eu acredito de verdade nesse processo de educação. Acho que nós somos bons replicadores de boas práticas. A gente troca experiência e sai por aí aplicando as boas práticas e melhorando. A gente sobe a régua, sabe, Fábio? Com Todo mundo certeza. fazendo boas práticas, a gente sobe a régua de uma cidade inteira, de um estado inteiro. Muito bom. Melina, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade. E agradecemos também a vocês, nossos ouvintes, por nos acompanhar. A gente vai deixar as informações da Melina e da AgroTravel na descrição desse episódio, para quem quiser entrar em contato, saber mais. E se você gostou dessa conversa, compartilha com os amigos, segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify, que são as redes sociais que nós estamos. E vamos continuar ajudando o agronegócio brasileiro a se inspirar cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima!